eleição da Câmara. Então, eu sempre tive zelo. Eu esperava que você, inclusive, me perguntasse, não, o senhor teve cento e tantos pedidos de impeachment, era para ter promovido o impeachment. O que é que o impeachment causa? Quais são as condições que o impeachment requer? Eu nunca enxerguei condições necessárias, Aguirre, para instalar um pedido de impeachment. Mas em relação à decisão do TSE que o tornou inelegível, qual a sua... A decisão judicial eu não comento, velho. Você viu falar alguma coisa? Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de maio de 2024, são 8 horas da manhã. Um desavisado que observar os movimentos de Jair Bolsonaro nos últimos 12 meses não hesitaria em afirmar que ele está em plena campanha eleitoral. Que o presidente da Câmara, Arthur Lira, não é confiável, poucos duvidavam. Contudo, agora há forte indício de que ele e Bolsonaro estão conspirando contra Lula. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Nesse período dos últimos 12 meses, Bolsonaro visitou mais de 60 cidades, promoveu comícios, desfilou em carro aberto, participou de eventos, discursou e fez muitas críticas ao atual governo. Comportamento típico de um candidato. Agora mesmo ele está lá promovendo coleta de doações para o Rio Grande do Sul e tal. Mas aonde ele quer chegar com tudo isso? Esse desavisado ficaria confuso ao saber que Bolsonaro foi condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral e está inelegível e só poderá voltar a disputar o mandato daqui a 6 anos, em 2030. Oficialmente, Bolsonaro está nas ruas testando seu prestígio político para usá-lo, se for o caso, em favor de aliados nas eleições municipais e mais adiante, em 2026, nas eleições presidenciais e também para tentar constranger o Supremo para não abrir processo contra ele e prendê-lo. A aposta do ex-presidente é política, porém. No Congresso Nacional, ele tem um contingente que não costuma dar muita atenção ao bom senso ou à opinião pública. Em tese, os congressistas podem anistiar o ex-presidente. Já há quase uma dezena de projetos tramitando nessa direção, quase todos utilizando um argumento no mínimo exótico. O perdão seria concedido com o objetivo de pacificar o país, polarizado entre petistas e bolsonaristas. Parlamentares avaliam que a medida não teria hoje o respaldo necessário para avançar, mas isso pode mudar radicalmente no ano que vem. Em fevereiro do ano que vem, de 2025, deputados e senadores vão eleger os presidentes da Câmara e do Senado. A disputa em torno desses dois cargos importantes da República envolve acordos e conchavos, às vezes inimagináveis, em troca de apoio e votos. O projeto de anistia já entrou nesse balaio de negociações. A situação legal de Bolsonaro também está na pauta de acordos e conchavos dos candidatos à presidência da Câmara. No início de abril, o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, candidato a suceder Arthur Lira, fez um aceno aos colegas bolsonaristas. O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, determinou que o partido só trate sobre esses assuntos ligados à sucessão da presidência da Câmara dos Deputados depois da eleição de outubro. Agora, essa reportagem do jornal O Globo relata que tanto o presidente do partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, quanto o próprio Bolsonaro estão alinhados ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e se comprometem a apoiar o nome que ele escolher e vice-versa. Nesse aspecto, o Lira tem condições hoje de determinar quem vai sucedê-lo. A pesquisa Quest, feita com 185 deputados, 35% do total de deputados, e divulgada anteontem,
animou o entorno do Arthur Lira. Motivo: segundo a pesquisa Quest, 87% dos deputados federais aprovam a gestão do Arthur Lira. É quase o mesmo percentual de parlamentares que o elegeu em fevereiro de 2023. 90% dos 503 deputados. Porém, sem o partido do Bolsonaro e os seus quase 100 deputados, o apoio da extrema-direita bolsonarista em geral, Lira nem conseguirá eleger o seu sucessor. Faltando cerca de 9 meses para a eleição para o comando da Câmara, você tem o seguinte quadro: 4 deputados se colocam como candidatos na disputa. São eles o Antônio Brito, do PSD da Bahia, o Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia, Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, e Marcos Pereira, do Republicanos. O favorito do governo Lula é o Antônio Brito, mas o Bolsonaro e o bolsonarismo já falaram que vão vetar quem não se comprometer em reabilitar o Bolsonaro. Se o Bolsonaro, minha amiga, meu amigo, conseguir fazer o novo presidente da Câmara dos Deputados, porque o bolsonarismo e a extrema-direita são muito fortes na Câmara. Se eles conseguirem fazer o novo presidente da Câmara dos Deputados, que é quem aprova o impeachment, aí realmente a situação vai complicar e as notícias são de que há uma conspiração muito forte entre o Arthur Lira e o Valdemar, se interpondo junto ao Lira no lugar de Bolsonaro para dominarem a presidência da Câmara dos Deputados a partir de 2025. Isso, minha amiga, meu amigo, é um plano golpista. Veja só, isso é um plano golpista pelo seguinte: porque o presidente da Câmara, se ele estiver alinhado ao bolsonarismo, como essas matérias dão conta, o que é que vai acontecer? Ele pode aceitar um dos pedidos de impeachment que estão pendentes na Câmara contra o Lula. É na Câmara que se decide se o Congresso vai começar a discutir um pedido de impeachment. A Câmara aceitando o pedido de impeachment, ele passa para o Senado, como aconteceu com a Dilma Rousseff. Esse é um caso muito sério e é preciso que as forças democráticas desse país comecem a se mexer de qualquer maneira e o quanto antes, porque depois vai ser tarde. É preciso que se cogite aí outras saídas para combater a eleição de um presidente da Câmara dos Deputados alinhados com Bolsonaro. E a força do bolsonarismo neste momento é suficiente para aprovar o nome de Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Esse Elmar Nascimento é um desafeto de Lula e é um desafeto da esquerda, e se ele se tornar presidente da Câmara, a coisa vai complicar. O que é que se pode fazer? A solução está no Supremo Tribunal Federal. O Lula tem uma relação excelente com o Supremo Tribunal Federal e, em tese, tem maioria naquele tribunal suficiente para considerar inconstitucional um pedido de impeachment sem crime de responsabilidade. E, na verdade, o pedido de impeachment que a Carla Zambelli protocolou há alguns meses, que é por conta de declarações do Lula sobre Israel, é uma farsa, não tem crime de responsabilidade. Mas, como aconteceu com Dilma, ele pode ser colocado em votação, o Congresso pode aprovar e colocar no Senado para decidir. Aí o risco é muito grande. Aí o Supremo teria que entrar para dizer que o pedido de impeachment não tem constitucionalidade porque não houve crime de responsabilidade do Lula. Aí já vira uma questão jurídica. Bom, enquanto isso, o caso Marielle tem uma informação impressionante. O Domingos Brazão, ele que tinha delação sigilosa
contra ele em HD encontrado pela Polícia Federal. O conselheiro do Tribunal de Contas também armazenou trechos da colaboração de Elcio Queiroz, motorista do carro usado por Rony Lessa para matar a vereadora. Como é que ele tinha delação sigilosa que foi feita dentro da Polícia Federal, dentro das polícias? É impressionante o poder que esse sujeito tinha de corrupção, e ele tinha com ele delação que nem tinha sido divulgada ainda. O Paulo Pimenta, admite o risco de fechar o ministério e tem um plano B. Qual que é o plano B do Pimenta? Eu conto para você. O plano B é o seguinte: foi criado esse ministério por medida provisória. O Congresso vai ter que avaliar. E isso vai acontecer em torno de 6 meses. Então, o Pimenta já sabia disso, segundo essa reportagem do Metrópolis, quando foi criado o ministério, não é surpresa nenhuma, e ele já planejava fazer todo o trabalho dele em 6 meses. Ele falou em 11 meses, mas o plano era 6 meses mesmo, e depois pode virar uma subsecretaria da SECOM ou da Casa Civil. Boulos Nunes e Tabata travam disputa pelo posto de candidato legítimo da periferia. Na verdade, os candidatos legítimos da periferia são o Boulos e a Tabata, o Nunes não, né? O Nunes mora numa mansão em Interlagos, o Boulos mora no bairro de Campo Limpo, a Tabata veio de uma comunidade pobre. Agora, o Nunes, que não vem a querer se dizer candidato da periferia, porque vai ser muito fácil de desmascará-lo, né? A maioria dos estados que adota câmeras corporais nas polícias usa gravação ininterrupta, mas o Tarcísio fez um conchavo com a PM de que ele adota as câmeras corporais, mas o PM pode desligar. Aí não adianta nada, né? Aí acabou as câmeras corporais, que reduziram em 80% a violência da polícia militar contra a população pobre e negra das periferias. Nicolas Ferreira ataca o craque Neto após ele se pronunciar contra a participação do Bolsonaro em um evento. O Neto afirma que não vai à arrecadação de votações para vítimas das enchentes organizadas pelo time de futebol Guarani se o Bolsonaro aparecer, e o Nicolas atacou o craque, falou que ele não é craque, etc, etc. As duas prefeituras de capital que o PT quer conquistar são Fortaleza e Teresina. A força do PT é muito grande e não vai ser fácil o PT conquistar capitais. Pode ser que conquiste São Paulo, mas aí é do PSOL, mas é da coalizão do PT. O governo notifica 20 operadoras de planos de saúde por rescisão unilateral de contrato, inclusive de autistas e pacientes com doenças complicadas, entre as quais está minha filha, né? Minha própria filha tem 25 anos, ela não anda, não fala, é acamada, tal, é uma totalmente dependente, tem uma gastrostomia, ela depende do plano de saúde. Se cancelar, minha filha está morta, não é? Então, ainda bem que estamos no governo de Lula, um governo popular, porque se fosse no governo Bolsonaro, já era. Comandada pelo Centrão, a Caixa Econômica Federal vai dar auxílio creche de R$ 4.500 para executivo que já ganha R$ 70 mil por mês. Isso é a direita. Países ricos e emergentes racham e o mundo fica sem um acordo sobre a pandemia. Durante a pandemia, enquanto na Europa havia estoques de vacina, nos países pobres não havia vacina. E a OMS tenta resolver essa distorção, né? Aí o Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, mas não está conseguindo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.